Olá a todos, hoje vou reagir a um vídeo de um rapaz que circula por aí, cheio de certezas históricas erradas e de uma espécie de marxismo que ele carrega com tanta convicção, e através de toda essa parafernália argumentativa, ele reinventa Jesus Cristo. No vídeo ele transforma Jesus em palestino, em um revolucionário comunista, inimigo dos ricos, olha só. E o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente olhar para a história, abrir a Bíblia e, com um pouco de cafeína, mostrar o tamanho desse absurdo. Jesus was from Palestine. He was Palestinian. His skin was brown. He wasn't blonde. Bom, o primeiro erro colossal dele foi ter afirmado que Jesus era palestino, era da Palestina. Bom, vamos ver onde Jesus nasceu então. Em Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, poxa, não fica na Palestina, no tempo do rei Herodes. Lá em Lucas capítulo 4, verso 16, nós vemos onde Jesus passou a infância dele, onde ele cresceu. Está escrito assim: chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou numa das sinagogas, no dia de sábado, entrou numa das sinagogas, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, e para nenhuma surpresa de ninguém, isso não fica na Palestina. Ah, mas ele exerceu o ministério dele na Palestina. Ah, não foi. Foi na Judéia e em Samaria. Quando ele usa o termo Palestina, nós devemos lembrar que essa palavra, o termo Palestina, nem sequer existia como uma identificação de uma região oficial nos tempos de Cristo. Essa palavra foi usada somente 102 anos depois do ministério de Jesus Cristo, ou seja, no ano 135, em mais uma revolta judaica. Então o imperador Adriano, ele renomeou toda aquela área, toda aquela região de Síria-Palestina, com o objetivo justamente de apagar a identidade judaica de Israel. Isso aqui é anacronismo puro, ou seja, ele pega um personagem, um sujeito, Jesus, e coloca fora do tempo dele para sustentar seus argumentos. Ele também diz que Jesus era comunista e que odiava ricos. And he hated capitalism. He overturned the tables when he went to market, then turned his gaze to the establishment and said, "Fuck you, Pontius Pilate." Jesus was from Palestine and born in Bethlehem, a total rebel of his time, deemed the king of men. He hated all the rich and favored all the poor, and he knelt down to wash their feet when they were tired and sore. Jesus was from Palestine, and please let it be known that he was Palestinian from birth till he was grown. And when he died upon the cross, look to him from the pew, he screamed to all humanity, "You know not what you do." Jesus was from Palestine. His one and only order was to love each other regardless of race, creed, or border. Bom, vamos aos fatos. Jesus, ele não veio fazer uma guerra, uma luta entre classes. Ele demonstrou e expressou e se envolveu com pessoas ricas e com pessoas pobres. E veio demonstrar o amor maior na cruz, morrendo pela sua noiva, a saber, a igreja. Mas nós vamos olhar na Bíblia alguns textos que mostram que, ao contrário do que ele diz, que Jesus odiava os ricos, mostra Jesus justamente demonstrando amor pelos ricos, e o primeiro deles foi Zaqueu. Em Lucas 19, do verso 1 ao 10, nós vemos Zaqueu, um homem absurdamente rico, sendo alvo do amor de Cristo, a ponto de Jesus declarar salvação a ele. Outra pessoa, José de Arimateia, o cara era senador, o cara tinha muito dinheiro, e ele foi alvo do amor de Jesus. Em Mateus capítulo 27, do verso 57 ao 60, diz assim: chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi falar com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, senão ele ia ficar lá na cruz sexta, sábado e domingo, né? Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, ou seja, o senador falando com o governador. E José, pegando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e colocou no seu sepulcro novo, onde havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada no sepulcro e foi embora. Sem falar ainda de Nicodemos, mesmo que as escrituras não usem o termo rico para ele, diz que ele era príncipe dos judeus. E a expressão príncipe dos judeus estava se referindo a alguém que ocupava uma posição de autoridade ou no governo ou na vida pública em Israel. Além dessas pessoas que eram expressamente ricas, ainda existiam algumas pessoas que tinham a vida financeira abastada, que ajudavam especificamente o Senhor Jesus em seu ministério. Aqui em Lucas capítulo 8, no verso 3 diz assim:
Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais o serviam com os seus bens. Se Jesus realmente odiava os ricos, você realmente acha que ele iria entrar na casa de Zaqueu? Se ele odiava os ricos, você acha que ele iria aceitar a visita de Nicodemos à noite? Se ele odiava os ricos, você acredita mesmo que ele iria receber esses bens, essa ajuda dessas mulheres? Jesus alertava sobre o perigo de confiar nas riquezas. Isso não é comunismo. Isso é uma questão que envolve ética, moral e, no sentido espiritual, santidade. Por quê? Porque no comunismo funciona assim. O Estado, ele toma sua propriedade e escraviza toda a nação em uma bandeira de igualdade. Ao contrário do cristianismo, que prega a partilha. Mas a base da partilha não é a pressão ou obrigatoriedade, é a voluntariedade, é a prontidão, movida, obviamente, pela fé, pela empatia e pelo Espírito Santo. Quem tinha mais um perfil de comunista era Judas, que roubava o dinheiro da bolsa. Ele ainda disse que Jesus odiava o capitalismo, virou as mesas do mercado. É claro, Jesus... Olha, vamos para o texto aqui. Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. Olha, entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Por que Jesus fez isso? O versículo 13 dá a resposta. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Ou seja, o que Jesus estava condenando aqui não era o livre mercado. Jesus não impediu essas pessoas de venderem fora do templo, onde quer que elas quisessem. Jesus estava combatendo a profanação do templo e a adoração a Deus. Ele ainda disse que Jesus pregou igualdade e os fascistas o mataram. Do to others as they do unto you, yet murdered by fascists, because he preached equality. Jesus was a communist. Now, Christians claim to love Jesus and built a faith on him, except all that they stand for Jesus would call a sin. Divide and conquer, colonize, pit one against the other, monetize, incentivize hatred for one another. Christians could not be further from Jesus Christ's creed. Their cruelty misses all the marks from the river to the sea. They shower bombs and enable the one he hates the most, then beat his words until they're dead. Is that the Holy Ghost? Jesus was from Palestine, and I think he was proud, and I think he wanted to live more than he was allowed. But the powers that be said, oh no, your freedom carries danger, and so they murdered him brutally. Does this not sound familiar? Jesus was from Palestine. He was Palestinian, his skin was brown, he wasn't blonde, and he would not be a Christian. So for those who are so inclined, if that's how they identify, I hope they do as their good Savior and stand for Palestine. Thank you. Então, Jesus era o Cordeiro de Deus e veio para tirar o pecado do mundo. Ele disse em João capítulo 10, versículo 18, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Então existia um plano de redenção, o qual somente Jesus, o Cristo, o ungido por Deus, poderia vir cumprir. Ninguém mais conseguiria exercer esse plano redentor. Então, Jesus não era palestino, ele era judeu, descendente de Davi. Ele também não era comunista. Quem lembra muito comunista era Judas, que roubava a bolsa. Ele não odiava ricos, muito pelo contrário, muitos ricos se relacionaram com Jesus, inclusive muitos foram salvos, ou seja, foram alvos do maior ato e da maior expressão de amor de Cristo. Ele não pregou uma revolução política, ele veio pregar um novo nascimento e anunciar o reino de Deus. E ele não foi morto pelos fascistas, ele foi morto por nós, pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Bom, é isso, vamos ficar por aqui. Então, cuidado com essas tentativas de tentarem transformar o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, Jesus Cristo, em um simples mascote, ícone ideológico. Jesus não é uma bandeira política, ele não é uma pauta política, ele é o Filho de Deus, o Salvador. Então é isso, a mensagem da cruz não é sobre guerra de classes sociais, é sobre arrependimento, perdão e salvação. E a mesma mensagem que Jesus pregou, ela continua ressoando até hoje e continuará até o dia da sua vida. E quem entregar a sua vida para ele, obviamente, será alvo dessa obra de amor.